Leonardo, no século passado foi um século muito rico pelos espíritos que por aqui passaram, né, que encarnaram. E aí a gente tem figuras como nosso querido Chico Xavier, Dona Ivone do Amaral Pereira, Divaldo, que ainda está entre a gente aqui no corpo físico. E Dona Ivone foi contemporânea de Chico Xavier e talvez pelo trabalho absurdo de Chico Xavier, vamos dizer assim, por ter sido considerado mineiro do século, por quase ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz, é possível até que a Dona Ivone não seja muito lembrada até pelos espíritas, mas por muitos, até porque quando ela desencarnou em 1984, o número de espíritas ainda não era tão grande assim, igual hoje, né? E já que a sua mediunidade foi uma das mediunidades impressionantes aí que a gente presenciou, psicografando livros de extrema importância, ensinamentos aí para muitos anos, eu queria que você comentasse dois casos da sua mediunidade, a mediunidade de Ivone Pereira, para nós. Bom, a Dona Ivone foi uma das maiores médiuns que nós tivemos no século XX, no movimento espírita. Muito fiel à doutrina e com uma mediunidade muito exuberante. Só que com características de tarefa diferentes. A Dona Ivone era uma mulher muito reclusa. Ela mudou muito de cidades, era uma pessoa um pouco tímida e vivia em grupos familiares, atuava em centros espíritas pequenos. E, então, é diferente, assim, se você analisa a trajetória do Chico, do Divaldo, muito marcados. O Divaldo por um único centro, né, ao qual ele estava mais vinculado, que é o Caminho da Redenção. O Chico por dois centros em duas cidades. A trajetória da Dona Ivone é uma trajetória um pouco mais difícil, um pouco mais sem fixar tantas raízes em cada cidade, um trabalho doutrinário, às vezes até meio familiar, visitando casas, fazendo grupos. É um pouco diferente a atuação dela. Muito avessa a entrevistas e a exposição. Ela teve uma tarefa um pouquinho diferente, uma vida muito sofrida. Mas do ponto de vista do fenômeno mediúnico, foi uma médium realmente extraordinária e que realmente tem muito material para as nossas reflexões, em termos da sua intensidade mediúnica. O Luciano dos Anjos, uma figura bem polêmica e bem controversa da história do nosso movimento, mas ainda assim um camarada muito inteligente, com algumas colocações interessantes. Ele costumava dizer que depois que desencarnassem Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e Ivone, o movimento espírita passaria por uma fase de entre-safra, digamos assim. Ele não usa essa expressão, mas eu estou usando, interpretando o raciocínio dele. Passaria por uma fase em que demoraria muito tempo para que nós tivéssemos novamente médiums desse nível de intensidade mediúnica, né, de ostensividade do fenômeno e de qualidade doutrinária. Mas isso não é necessariamente ruim. A gente sabe que a providência que guia os nossos passos, a providência está controlando os processos, que Jesus não se aposentou, não é isso? Jesus não está aposentado. Então ele é o governador da terra e está atuando aí. Então a gente está sendo guiado, está sendo protegido.
E se a coisa não está andando, às vezes, como a gente gostaria, é porque nós não estamos fazendo a nossa parte conforme deveríamos fazer. Mas, dito isso, realmente a lembrança da Dona Ivone é interessante, porque ela tem relatos muito interessantes, mas muito menos conhecidos do que os casos do Chico Xavier, né? É raro a gente falar assim, lindos casos de Ivone Pereira. Ninguém fala isso, né? Então, ela tem vários aspectos da vida dela que poderiam ser bastante estudados, ou pelo menos mais estudados que são nas casas espíritas. A Dona Ivone tem sido um pouco esquecida, realmente. Na área da mediunidade, tem vários casos interessantes da Dona Ivone. Eu vou comentar um primeiro, tem alguns, né? A gente tem alguns, mas eu vou citar 2 casos em especial, que eu acho que é interessante para o estudo do fenômeno mediúnico, um, inclusive, com a participação do Divaldo Pereira Franco. O primeiro é o seguinte, ela conta que uma vez ela teve um desdobramento, e quando ela teve esse desdobramento, ela se sentiu num local que ela estava na presença do espírito Vitor Hugo, e ela se sentiu avaliada, devassada, né, para usar a expressão que ela usa, devassando o invisível, devassada espiritualmente na sua condição de espírito imortal e na sua bagagem intelectual. E o Vitor Hugo fez uma análise, ela foi levada com o espírito Charles, e o Vitor Hugo fez uma análise da sua condição espiritual para desenvolver a tarefa mediúnica com ele. E depois de alguns breves momentos, o Vitor Hugo deu o veredito, dizendo que ela não vai aguentar, ela não vai resistir, ela vai sofrer muito. Conta a história você. Foi isso que o Vitor Hugo falou. Para o espírito Charles, era um mentor dela, que tinha sido o pai dela em encarnação anterior, e que tinha levado ela em desdobramento para esse encontro, em desdobramento parcial pelo sono físico, junto com o espírito Vitor Hugo. Você conhece a história, disse Vitor Hugo para Charles. Conta a história você. E essa história seria o romance denominado Amor e Ódio, um dos primeiros livros que ela publicou na FEB, junto com Memória de Suicida, né, ali em meados da década de 1950, quando saíram os 3 primeiros. Então, o que a gente percebe? Que o Vitor Hugo é o dono da história, e a Ivone frisa isso, a história é dele, o romance é dele, ele elaborou, só que Vitor Hugo é o famoso autor dos Miseráveis, Corcunda de Notre Dame, ou seja, um autor clássico da literatura universal, um dos maiores de toda a literatura do mundo inteiro, dos maiores do mundo, de toda a história do nosso planeta. Então, ele é conhecido em todos os países. Então, se ele escreve Vitor Hugo Espírito pela Ivone e não consegue imprimir o seu estilo de linguagem, o seu estilo de escrita, aí os céticos vão olhar e vão falar, olha os espíritos como é que eles são ignorantes. Eles acham que esse texto aqui é de Vitor Hugo, porque não tem nada de Vitor Hugo no seu estilo. Então, ele achou que ele não conseguiria imprimir o seu estilo, porque essa é a questão da influência anímica no fenômeno mediúnico. O fenômeno pode ser 100% anímico, mas não pode ser 100% mediúnico. O fenômeno mediúnico mais intenso ainda tem um pouquinho de animismo, porque ele passa pela mente do médium. Então, a linguagem, alguns conteúdos do médium são usados na estruturação do texto. Então, o Vitor Hugo achou que com as bagagens da Dona Ivone, apesar da Dona Ivone ter sido médium do Memórias de um Suicida, escreveu muito bem, como a gente nota naquele livro, ele não conseguiria imprimir o seu estilo a ponto de poder assinar a obra e os admiradores de Vitor Hugo identificarem aquele autor suficientemente. Às vezes até identificariam, mas estaria passível à crítica. Então, ele falou para o Charles contar a história e o livro saiu com a autoria de Charles. Por quê? Porque, nesse caso, o livro vale mais pelo conteúdo, a iluminação espiritual, a própria questão da mediunidade pela bagagem da Ivone e tudo mais. Mas não valeria tanto como identificação de um espírito que era um autor conhecido quando encarnado. Nesse caso, teria que ter elementos de identificação. E para ter elementos de identificação, a bagagem anímica da Ivone tinha que ser mais próxima daquilo que o Vitor Hugo acharia necessário para imprimir o seu estilo e achou que não estava com o mínimo necessário. Então, esse caso é um que eu acho interessante, porque ajuda a gente a estudar a influência anímica no processo mediúnico
da identificação das características típicas de cada autor espiritual, especificamente falando daqueles que foram famosos quando eram encarnados.